Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estou mais uma vez. Olha, gente, eu não consegui ir ao oftalmo, né? Eu precisava ir para ver essa vista, mas não consegui ir, por falta de condições mesmo, tá? Eu sou uma pessoa muito transparente, não fico escondendo nada assim. Então, gente, veja bem, eu não consegui ir, mas eu fiz as minhas orações, clamei ao Senhor, orei o Salmo 91, orei também para o anjo Miguel Arcanjo, para que ele cuidasse, para que eu tivesse proteção divina, né? Que ele cuidasse e tirasse toda e qualquer malignidade, qualquer enfermidade, qualquer coisa que tenha sido lançada, né? Mas independente das orações, se foi alguma coisa lançada ou não, né? Alguma coisa espiritual, eu vou ao oftalmo sim, para a hora que Deus me der condições de ir, eu vou ao oftalmo para tratar, né? Ver que realmente tem a minha vista e também procuro e também pegar o meu óculos, né? Porque a moça disse que ainda não chegou. Isso eu fui ver, mas não chegou ainda, tá bom? Mas o importante é que eu estou aqui, estou bem. E hoje eu não senti nenhuma vez dor na vista, igual a dor que eu senti ontem, que foi uma dor terrível, terrível mesmo. Você já sentiu dor nos olhos? Caramba, é uma dor terrível, eu nunca senti, foi a primeira vez que eu senti dor nos olhos. Mas glórias ao Senhor, hoje passei o dia bem, não tive problema na vista. Eu tô com a vista melhor, vocês estão vendo? Ó, tô bem melhor, sem eu fazer nada, pela oração, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio no poder do Divino Espírito Santo, porque se não fosse Ele na minha vida, o que seria de mim? Glórias ao Senhor que eu estou, ó, tranquila aqui. Vamos ver se eu agora vou conseguir ler aqui a mensagem que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, eu vou ler ali, aqui o capítulo 5, depois eu vou pular alguns versículos, tá, gente? E depois eu venho com a explicação. E aí diz assim: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, e a farás passar pela tua cabeça, e pela tua barba. Então tomará um balanço de peso e repartirás os cabelos. E aí diz no versículo 2 assim: uma terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade. Quando cumprirem os dias do cerco, então tomarás outra parte, outro terço da parte e, é, é, e, feri-las com uma faca ao redor dela, e a outra terça parte, a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembanha, porque desembanhareis e a espada atrás deles. Então Deus mandaria, aconteceria, né, uma guerra, desembanharia a espada atrás deles. Vou pular aqui para o versículo de número 7, que diz assim, ó. Vamos ver se eu consigo ler. Tem hora que embaralha mesmo. Eu tenho que ir mesmo no oftalmo. Mas estou bem melhor do que ontem. Dor na vista não senti. E aí diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus, porque multiplicastes mais do que as nações,
que estão ao redor de vós, e não andastes nos meus estatutos, nem guardastes os meus juízos, nem ainda procedestes seguindo os juízos das nações que estão ao redor de vós. Nossa, tá complicado para mim ler, gente, mas eu tô conseguindo ler mesmo. Olha, Deus é maravilhoso, Ele me dá visão. Senhor, me dê visão para que eu possa ler, que eu possa enxergar e falar da Tua palavra. Enche-me de luz, Senhor, dai-me luz para que eu possa transmitir essa mensagem que o Senhor me pediu que eu transmitisse. Eu quero transmitir com toda clareza, Senhor, me ajuda. Então, vamos aqui dar continuidade. Versículo 7, vamos pular aqui para o versículo de número 11, tá bom, gente? Número 11 que diz assim: portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porquanto prolongastes o meu santuário, profanaste, certamente porquanto eu vivo, porquanto profanaste o meu santuário, com todas as tuas coisas detestáveis, e com todos as tuas abominações. Também eu te diminuirei, e o meu olho não te meu olho não te Poxa, Senhor, ajuda sua filha. Não, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. Então Deus disse que não ia perdoar aquele povo e também não teria piedade. Vamos pular para o versículo de número 15. Versículo de número 15. Eu estou adiantando bastante, gente, porque tá difícil para me ler, mas eu estou me esforçando. Espero que vocês me compreendam, tá bom? Acompanhe aí na Bíblia de vocês também, se possível for, se você já tiver com a sua Bíblia aí, acompanhe, tá? E se por um acaso você vê a minha dificuldade, eu creio que você acompanhando, você vai entender a explicação que eu venho dar aqui, tá bom? E aí diz assim no versículo de número 15, então. Será projeto de opróbrio e blasfêmia, instrução e espanto. Instrução e espanto às nações que está em redor de ti, quando eu executar em ti juízos com ira e com furor e com terríveis castigos, eu, o Senhor, falei. Acho que eu, o Senhor, falei. E aí vamos pular aqui para o versículo de número 17. Diz assim, ó. Desculpa, eu olhei assim para o chão que parece que eu vi algo ali. Mas está repreendido pelo sangue do Cordeiro. E aí diz assim, ó, no versículo 17.
enviarei sobre vós a fome e as feras que se desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Bom, eu adiantei bastante, li os versículos assim, bem de forma... procurei ler de forma que vocês entendessem, tá bom? Então vem com a explicação. Eu não vou ler a explicação da Bíblia, que a letrinha é minúscula, mas eu vou falar algo aqui, que vocês sabem que eu faço um esboço para mim lembrar, né? Que são muitas coisas que nós devemos guardar na nossa cacholinha, na nossa cabeça, tá certo? Então, gente, veja bem, anote aí. Veja as coisas que esse capítulo vem trazer para a gente. Nesse capítulo, nós vimos a ira de Deus, né? Aqui nós vimos, eu acabei de ler aqui, tudo que Deus disse que faria. Então, nós vimos a ira de Deus contra o pecado e a rebelião daquele povo lá, todo aquele povo lá que só tinham coisas pecaminosas. Então, Deus, ele fez com que deu a instrução para Ezequiel, fez com que ele entendesse, e Ezequiel desse sinal de punição para todo aquele povo lá de Jerusalém, que todos deveriam ser punidos. Eles deveriam se humilhar, né? Mas como todos continuavam a pecar, então Deus fez com que Ezequiel fosse lá transmitir, né, a mensagem para eles de que eles seriam todos punidos, porque Deus é justo. Deus, ele não tolera, ele não aceita pecados de forma alguma, seja do que for e de quem for. Ele não aceita porque ele é justo. Ele não suporta que as pessoas sejam pessoas idolatras, ele não suporta que pessoas idolatrem imagens que não é a dele, né? Então, Deus é um espírito perfeitíssimo e justo. Ele não aceita coisas que não condiz com a palavra dele, né? Por quê? Porque ele é soberano, ele é divino, ele é um espírito tão perfeito que nos criou, ele que deu vida a esse mundo. Então tudo pertence a ele, ele domina tudo, né? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós que somos como soldados para ele. Nós somos soldados, guerreiros, lutando pelo bem de todo as coisas diante de nós, né? De todo o universo, universo não, de todo o planeta, vamos dizer assim, porque em cada canto de cada nação, Deus tem os seus soldados guerreiros que lutam contra as coisas que não condiz com a palavra dele, né? Não só lutas físicas, como nós temos, né, com pessoas que às vezes são pessoas má de coração, mas também espiritualmente, né, os anjos guerreiros lutando, os soldados dele. Então, a justiça, ela é bem mostrada nesse capítulo, mostra bem a justiça e tudo que pode ser aplicado, né, diante das coisas que Deus nos ensina, né? Nós devemos aplicar as coisas certas, fazer o que é certo. Então Deus, ele está mostrando com isso a fidelidade dele para cada um de nós, né? Por cada um, como ele mostrou a fidelidade dele para aquele povo lá. Então nós precisamos ser pessoas que evitem erros, né? Nós precisamos nos arrepender para que a gente possa viver uma vida de forma mais plena na presença de Deus. Você entende o que eu falo?
Eu sempre falo sobre a plenitude do Senhor, não é mesmo? Eu sempre estou falando sobre a plenitude de Deus. Quando nós obedecemos, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, das coisas que a gente faz, Deus se agrada e Deus ajuda a gente. Quando as pessoas são pessoas rebeldes, são pessoas que procuram não fazer o que é certo, não diante da palavra dele, então Deus fica irado, ele fica irado, né? Assim como ele ficou irado com aquele povo lá, né? Então, Deus deu uma ordem a Ezequiel. Ezequiel, então, atendeu a ordem do Senhor. Deus falou que ele arrumasse uma faca bem afiada, né? Que cortasse o cabelo dele, dividisse em partes, né? E até essa parte ele dividisse em parte também cortasse a barba e dividisse em parte e ele fizesse as ordens conforme Deus falou para ele. E a outra parte que ele deveria jogar ao vento. Então, nós vemos aí que todas as ações de Ezequiel, elas foram para fazer lembrar para o povo, fazer o povo lembrar do sofrimento que eles passaram, que eles viveram lá, né? Naquela época, lá em Jerusalém. Do sofrimento que houve lá, o cerco do povo lá babilônico, né? A Babilônia tomou tudo, lembra? Então, Deus faz com que todos venham a ver que a desobediência não é o caminho correto, através de Ezequiel, né? Ezequiel cumpre todos os mandatos de Deus, todas as instruções que Deus falou para ele, para que todos pudessem lembrar do sofrimento. E Deus, ele é justiça, ele julga e ele não se limita aos seus julgamentos, seja para os renovados, né, sejam para os renomados, quero dizer, né, ou sejam para acerca daqueles que já estão no pecado e não querem se arrepender do pecado. Então, Deus, ele faz o julgamento conforme a sua justiça, né? Ele é justo. Então nós precisamos pensar bem nisso, nós precisamos pensar e refletir sobre todas as coisas, né? Pensa comigo assim, será que eu estou sendo uma pessoa rebelde na minha família, com os meus pais, com os meus parentes? Será que eu estou obedecendo o que Deus quer que eu faça? Será que eu estou sendo uma pessoa invejosa? Será que eu estou sendo uma pessoa mentirosa? Será que eu estou sendo uma pessoa que, ao invés de seguir no caminho de Deus, estou seguindo por caminhos tortuosos? Né? Nós devemos pensar sobre todas as coisas e pedir: Senhor, me alerta, me mostra se eu estou fazendo algo que está te desagradando, para que eu possa fazer o que é certo. Que às vezes muitas pessoas não percebem e faz coisas, apesar que hoje em dia existe muita, mas muita maldade, muitas pessoas que já têm muita maldade, já carregam consigo maldades, né? Mas existem também pessoas que são inocentes, pessoas que não têm maldade. Então, que às vezes cometem erros sem perceber que cometeram, que é necessário que outra pessoa alerte aquela pessoa. Assim como Deus fez com que Ezequiel fosse alertar o povo quanto ao julgamento, que eles deveriam lembrar, né,
Deus fez com que eles lembrassem do sofrimento deles lá em Jerusalém, né? Devido ao cerco dos babilônicos. Então, as instruções de Deus nas nossas vidas, mesmo hoje, né, quando os pastores, os bispos nos dão alguma instrução, nós devemos procurar cumprir, fazer aquilo direitinho, seguindo o caminho da verdade, que é o caminho de Deus, através das orientações dos nossos pastores, dos nossos bispos. Você entende o que eu falo? Então, Deus, ele quer ver a nossa melhora, ele quer que a gente se apresse para o melhor, que a gente venha sempre procurar o melhor, né? Para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. Você entende o que eu falo? Então, a presença de Deus na nossa vida é de grande importância. É de grande importância. Nós não podemos desprezar ao Pai, de jeito nenhum. Todos os dias temos que estar na presença do Pai. Então, Deus, ele é um Deus que ele é santo, né? Ele é Espírito perfeito, como eu disse, é um Espírito perfeitíssimo, Criador dos céus e da terra, né? Ele criou tudo ao nosso redor. E depois ele deu sabedoria e inteligência ao homem para que o homem fosse criando outras coisas com tudo que nós temos hoje em dia, não é mesmo? Então, as coisas foram se desenvolvendo devido à sabedoria que Deus deu ao ser humano, né? Para que todos pudessem viver em plenitude de fé, em plenitude de coisas boas, na presença dele, né? Então, nós sabemos que Deus é uma divindade de justiça. Ele é uma divindade de justiça e ele faz acontecer a justiça dele, né? Passa o tempo que for, o tempo que for necessário, mas Deus, quando ele promete as coisas, né, na vida das pessoas, quando ele promete as coisas, ele faz, ele cumpre, mas pode passar o tempo que for, mas ele faz com que aconteça, ele restaura, ele dá restauração a todo o tempo perdido de luta em busca de a gente crescer na presença dele, você entende? Ele faz com que a gente venha desenvolver e crescer na presença dele, para que a gente possa transbordar, passar para outras pessoas, né? As pessoas inocentes que ainda estão caminhando na fé, né? Eu sei que, eu nem sei como explicar isso muito bem para vocês, mas eu sei de uma coisa, que Deus, ele não abandona os seus filhos, de espécie alguma. Nós podemos passar o que for, mas ele não abandona os seus filhos. Ele não abandona, ele ama os seus filhos. Deus, ele promete restauração em um tempo bem vindouro para todos nós, para toda a terra. Você entende? Mas é necessário que haja confiança, é necessário que haja arrependimento, né? Arrependimento, e é necessário que haja busca, né? É necessário que a gente esteja sempre virado buscando a esse Deus, tá bom? Agora, gente, amanhã eu venho com vocês falando do capítulo 6. Desculpa que eu não consegui ler muito bem, mas eu creio que você possa ler aí na sua Bíblia. Leia todo o capítulo. E depois você vem nas explicações, tá bom? Volta aqui no vídeo, se você quiser, e venha na explicação. Porque a explicação aqui só está mostrando a justiça de Deus. Que ele é justo no tempo dele e para um tempo bem promissor para cada um. Naquela época, ele quis mostrar justiça para aquele povo, para que todos tivessem restauração de vida, que Deus ia restaurar a vida deles, você entende? E assim Deus vai fazendo na vida das pessoas até os dias de hoje, né? E aqui, no capítulo 6, nós vamos ver sobre o profeta
contra a morte de Israel, né? A morte não, é o profeta contra os montes. Não, não é isso não, profeta não, gente, desculpa. Ai, terrível isso, nem consegui ler direito, a vista embaralhar. As profecias contra os montes de Israel, né? Eu vou ver isso com vocês amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu tenho que conseguir o meu óculos o mais breve possível para ler para vocês. E também vou vir com as explicações. Continue orando, vamos continuar orando ao nosso Senhor, agradecendo a Ele. Nós devemos sempre fazer orações de poder, né? Pedir a Deus, Senhor, me dê poder nas orações, me ajude para quebrar todas as amarras, tudo aquilo que é de ruim, tira dos meus caminhos. Vai pedindo ao Senhor, mas também vai, se você tiver com algum problema de saúde, como eu estou com esse probleminha na minha vista, vai ao médico para que o médico também dê o veredito dele. Mas a maior justiça, a maior recompensa em saúde, tanto saúde espiritual quanto saúde física, né, está em Deus, no nosso Deus. Creia nisso, só Ele pode restaurar as nossas vidas, só Ele pode fazer o melhor para cada um de nós, tá bom? Então vocês continuem orando, continuem na fé com o Senhor, né? Orem, peçam, clamem mesmo. E não esqueçam de orar por mim não, tá? Que eu também oro por vocês, sabia? Eu oro por todos vocês, não deixo de orar. Sempre estou orando ao Senhor. Eu posso até não orar aqui na frente de vocês, mas eu oro sozinha. É eu e Deus e mais ninguém. Faça isso também. Ore, você e Deus mais ninguém. Se tranque no seu quarto, no banheiro, na cozinha, onde você estiver. Se você estiver lavando uma louça, se estiver varrendo uma casa, onde você estiver, vai fazendo as suas coisas e orando, com pensamento elevado para o céu, elevado a Deus, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer, tá bom? Fiquem em paz, fiquem na fé, fiquem com Deus. Tchau, até amanhã.